Amigos queridos, às primeiras horas da manhã deste dia nos recolhemos em oração para buscar-te a presença em nossas vidas. Aqui estamos, Senhor Jesus, bom e amado Mestre, em torno do seu Evangelho, mergulhando neste manancial de luz e sabedoria, para buscarmos iluminar as nossas consciências, pacificar os nossos corações, estruturar a nossa fé e caminharmos juntos e resolutos em direção ao bem e à verdade. Que nas horas frágeis do nosso dia, Senhor, possamos respaldar os nossos espíritos cansados de errar nas estruturas sólidas da verdade, e que os nossos passos caminhem certeiros para o próximo, que é o nosso caminho para Deus, e com ele, Senhor, seguirmos não somente 1000 passos, mas quantos passos forem necessários para nos ajustarmos às leis divinas que nos regem, para nos reconciliarmos com os nossos desafetos, para construirmos o perdão na forma incondicional do amor. Ampara-nos nesta hora, Senhor, que os mensageiros do seu amor na terra, que aqui presente estão, possam envolver a todos nós vinculados a este Evangelho, para que, fortalecidos, Senhor, como um feixe de varas, possamos estar juntos e a caminho do seu Evangelho. Iniciamos assim nesta manhã as reflexões do Evangelho deste dia. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Bem-aventurados os que são misericordiosos, e o item é o perdão das ofensas. Nós vamos ler o item 15, entrando já na dimensão do que é perdoar os nossos inimigos. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor. Perdoai, pois, os vossos inimigos. Ai daquele que diz, eu nunca perdoarei, porque pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se descendo em vós mesmos, não fostes o agressor? É de grande complexidade nós adentrarmos nessa instância de emoções do espírito, em que o encrudecimento do mal fortalece os vínculos doentes nos relacionamentos que criamos ao longo de séculos e séculos e séculos, onde grandes tramas passionais, disputas de poder, outras questões ligadas ainda ao materialismo, macularam os nossos pensamentos e geraram em nós emoções doentias, como esta: eu nunca perdoarei a tal pessoa ou a tal falta que alguém tenha cometido. E normalmente nós nunca perdoamos exatamente aquele tipo de pretensa ofensa cujo mal existe em nós, que encontra correspondência com os meus desatinos íntimos.
Essa é a dificuldade que nós temos de perdoar aqueles que cometem faltas que nós também cometeríamos, idênticas. Porque aquele mal reverbera nos meus sentimentos, nas minhas emoções doentes ainda. Para que nós possamos nos libertar desse passado de máculas, desse passado de nódoas, chamado mágoas, ressentimentos, melindres, esses melindres e ressentimentos e mágoas, eles geram necessariamente uma estagnação no que se refere ao perdão e gera um processo de revide. Então, nós queremos sempre que o outro sofra o que nos fez sofrer, porque, ingenuamente, achamos que isso se chama justiça. Quando a gente vê esses crimes bárbaros nas mídias e um dos familiares, sob o impacto da emoção do momento, vem se pronunciar, eles dizem: eu quero justiça. Mas, na verdade, o que será que eles estão desejando verdadeiramente? Eles estão desejando que o outro sofra o mal que fez aquela família sofrer. Porque esse é um conceito ainda imaturo do que seja justiça. Porque a justiça divina só é a justiça que vem junto com a caridade sob o amparo do amor. Não existe justiça divina sem caridade e amor, sem amor e caridade. Tudo que não for amor e caridade não é justiça, é um revide. E revidar é vingar-se. Então nós temos processos na nossa mente altamente sofisticados que são de vingança, mas para o verniz das aparências parece que nós somos pessoas justas, que nós somos pessoas que queremos uma justiça. Mas como nada sabemos sobre a justiça de Deus, na profundidade do que deveríamos, nós achamos que sofrer, o outro sofrer, vai ser um bem para ele. Ora, quando nós dissemos eu nunca perdoarei o mal que você me fez, imediatamente eu me atrelo, eu me vinculo, eu me enovelo na trama desta relação e passo a ter um pensamento fixo de revide, de vingança, passo a ter uma ideia fixa, atrelada a você, que nesse momento eu penso ter sido meu algoz, porque eu, não consultando o meu íntimo, não saberia dizer que se hoje você foi o meu algoz, ontem você foi a minha vítima. Todos os nossos desafetos de hoje, que erroneamente interpretamos como algozes, na verdade foram nossas vítimas. E que por imaturidade, tanto quanto a nossa também, estão revidando. Nesse momento, nós vamos desenvolver bem progressivamente, lentamente esse tema. Nesse momento em que eu estabeleço um pensamento característico do não perdão, um pensamento de que não lhe perdoarei, eu carrego dentro de mim um legado de sintonia com aquele obsessor. Porque toda vez que num relacionamento existe subjugação de um, prevalência da ideia de um, passividade do outro, vitimização do outro, estabelece-se um processo obsessivo. E todos aqueles de nós que não perdoamos com facilidade, estamos verdadeiramente num processo de obsessão espiritual. Esse é o motivo pelo qual, hoje na humanidade, nós vemos processos de obsessão coletiva. Porque são coletivas as posturas e pensamentos e comportamentos da humanidade. O que diz o Evangelho, segundo o Espiritismo, sobre o que é a obsessão? A obsessão é a ação persistente de um espírito mau, que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então, toda vez
que um indivíduo exerce o mal sobre o outro e esse se sente de alguma forma subjugado, entra nessa sintonia, se estabelece um processo de obsessão espiritual. Mas Kardec ainda coloca sobre a obsessão que é a preocupação com determinada ideia que domina doentiamente o espírito. Toda vez que eu tenho fixações mentais, ideias persistentes, que eu jogo as minhas emoções doentes nesses pensamentos, eu estabeleço vinculações de sintonia. E essas vinculações de sintonia formam cadeias vibratórias. E aí eu já não passo mais a sentir sozinha aquelas emoções doentes. Aquelas emoções doentes que nasceram em mim, sob a influência espiritual, ficam potencializadas e, muitas vezes, vão comprometendo a evolução do espírito que se arrasta por esses torpores emocionais. Então, esclarece ainda Kardec, a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral nossa. Nossa imperfeição moral é que reage de forma doente ao mal que recebemos, que dá ascendência a um espírito igualmente mau. Quase sempre a obsessão exprime vingança. Por isso que nós estamos dizendo, todas as nossas dificuldades com o perdão imediato, uma mágoa que você retenha por mais de 5 minutos, ou de 5 horas, ou de 5 dias, fatalmente o processo obsessivo já se estabeleceu. A sintonia já se estabeleceu, nós temos desafetos do passado que nos ficam à espreita de uma invigilância. Seja de que natureza for a nossa invigilância, eles aproveitam a oportunidade de uma sintonia infeliz, de um pensamento característico infeliz, de ideias monoideias, que gera o processo da auto-obsessão para estabelecer sintonia conosco. Então, quase sempre a obsessão exprime vingança, tomada por um espírito e cuja origem frequentemente se encontra nas relações que o obsediado manteve com o obsessor em precedente existência. Hoje, os nossos obsessores, os nossos algozes, sejam eles encarnados ou desencarnados, porque encarnados já estão em nossa companhia, na nossa injunção reencarnatória, esses espíritos já privaram da nossa intimidade e foram muito próximos. Mas os nossos relacionamentos ficaram comprometidos. E essas tramas de inimizade, pela dureza do nosso coração, de não aprendermos a agir com caridade e indulgência para chegarmos ao perdão, tem arrastado grandes dramas nas famílias há séculos e séculos e séculos. Então, a obsessão é uma cobrança que bate às portas da alma. É um processo bilateral, porque eu te mantenho vinculado aos meus pensamentos. Faz-se presente porque existe de um lado o cobrador sequioso de vingança, sentindo-se ferido e injustiçado. E do outro lado, o devedor, trazendo impresso no seu perispírito as matrizes da culpa, do remorso ou do ódio que não se extinguiu. Ora, concluindo hoje, aqueles de nós que trazemos dificuldades afetivas nos relacionamentos, que trazemos ideias de revide, ou que dizem este eu não perdoarei, estão necessariamente num processo de obsessão espiritual. Necessariamente. Nós não sejamos ingênuos de achar é só com este que eu não me dou bem, porque isso não é a realidade. Então, vamos estar atentos a desenvolvermos em nós um estado íntimo de prontidão para compreender a nós mesmos em primeira instância, para estendermos esse estado compreensivo ao outro e fazermos um vínculo de relacionamento na base do perdão, da indulgência e da benevolência.
Como nós temos falado, esse tema ele é fundamental para nós nos libertarmos da escravidão que nos encontramos, fruto da ignorância e da dificuldade que nós temos de realmente estruturar em nossa intimidade o bem. A questão do perdão, da ausência do perdão, evidentemente está relacionada aos equívocos que nós trazemos na nossa intimidade do que seja justiça, como a Célia colocou. Porque no nosso conceito, se nós formos avaliar muito profundamente, a melhor tradução de justiça é vingança. Quando nós falamos eu quero justiça, nós estamos querendo dizer que nós queremos que o outro pague. Vamos falar bem claro essa palavra, que o outro pague pelo mal que ele fez, sofrendo. Então, só que a justiça divina, ela não funciona dessa maneira. De maneira nenhuma. Como é que a justiça divina funciona? Não é nessa base. Então tem um texto de Emmanuel que diz o problema do perdão. Ele diz assim: a divina tolerância não constitui subversão à ordem no campo da justiça. Então vamos entender essa frase. Deus, nosso Pai, que obviamente não é um homem, Deus despende, através da sua criação, extremada tolerância pelas nossas imperfeições, porque fomos criados imperfeitos para que atingíssemos a perfeição em humanidade. Então, se Deus nos criou imperfeitos, ignorantes, como Ele poderia não ter tolerância com as nossas imperfeições e ignorância? Então, as leis divinas, cuja base é o amor, é estruturada em profunda tolerância, sem que isso seja, na verdade, uma subversão da ordem no campo da vida. O perdão do Senhor é sempre transformação do mal em bem. Então, diante do mal, porque esse é um ponto muito importante para nós compreendermos. O perdão do Senhor é sempre transformação do mal no bem. Então, quando alguém faz um mal e nos atinge, é necessário que nós o perdoemos. Quando nós fazemos um mal, é necessário que alguém nos perdoe e que nós também nos perdoemos. Então, o perdão, ele está atrelado ao mal. Eu só preciso perdoar o mal que alguém me fez. Eu não vou perdoar o bem que alguém me fez. É o mal. Nós estamos diante do mal de alguém. De uma maneira geral, aquele mal daquela pessoa, ele entra
em ressonância com o mal que existe em mim. O mal do outro acorda na minha intimidade o mal que eu ainda não transformei em bem. Então, a ausência do perdão é a manifestação do mal em mim ante o mal do outro. E isso, quando nós criamos esse círculo vicioso, o mal que há em você desperta o mal que há em mim, e o mal que há em mim reforça o mal que há em você. Quando nós criamos essa estrutura, esse círculo vicioso, imediatamente ocorre o que a Célia colocou, que são os processos obsessivos. Nós passamos então a ser comandados, influenciados por um mal ainda maior, além do meu e do seu, que é o mal das legiões. Porque sempre quando nós não conseguimos nos libertar dessas estruturas, já não somos mais nós que falamos, que pensamos, que sentimos, mas nós estamos comungando com uma legião. Porque se nós pensarmos assim, quantos espíritos no orbe terrestre, encarnados e desencarnados, carregam na sua intimidade a ausência do perdão? Na hora que nós vibramos aquilo, nós vamos compor uma teia de espíritos que estão na mesma situação. E aí surgem o que a Célia está colocando, que são as obsessões coletivas. Então, quando alguém faz um mal, e muitas pessoas se unem para estancar aquele mal da pior maneira possível, ali existe uma obsessão coletiva, interferindo naquelas mentes desavisadas. E muitas vezes essas mentes somos nós mesmos, que acabamos anuindo com um mal maior para aplacar aquela situação que nós não concordamos, não compreendemos e ainda não somos capazes de perdoar. Então, esse movimento que nós vamos fazer de nos libertar nesse processo, é muito importante que perguntemos para nós mesmos, já que a falta do perdão está alicerçada no mal, não do outro, mas no mal que nós trazemos na nossa intimidade, nós temos que nos perguntar: qual é o tipo de mal que, de maneira geral, eu expresso com a minha personalidade? Essa pergunta, ela é muito importante para nós. Qual que é o meu jeito particular de fazer o mal? Vamos pensar. Porque essa forma que nós temos de fazer o mal, na hora que o mal do outro chega em nós, ele fica superlativo e impede o perdão. E além de impedir o perdão, como nós falamos, começamos a emitir para o exterior todas as nossas dificuldades. Então, por exemplo, se a minha personalidade tem como
fazer o mal através da maledicência, então, quando alguém faz um mal para mim, eu pratico com toda a intensidade a maledicência em relação àquela pessoa, porque essa maledicência, ela vai com certeza provocar no outro um mal maior do que ele me fez. Se a minha forma de praticar o mal é através da ironia, porque há pessoas que são profundamente irônicas. Então, quando alguém faz um mal para nós, na hora a gente não revida, mas a gente não perdoa, e todas as vezes que aquela pessoa entra em contato conosco numa determinada situação, nós lançamos sobre ela a ironia, numa demonstração clara que não perdoamos aquele fato. Então, nós criticamos num tom jocoso, nós ironizamos aquela pessoa para que ela sinta todo o mal que eu absorvi quando ela, de maneira imprudente, ignorante, de forma descuidada, me atingiu com o seu mal. Então, o entendimento disso é muito importante para nós, porque como que eu vou atingir, na minha intimidade, o verdadeiro perdão? Eliminando do meu campo de vibrações o mal que eu costumo praticar. Porque se eu eliminar o mal que eu tenho o hábito de praticar diariamente, quando o mal do outro chegar, não encontrará ressonância. E eu poderei compreender de imediato. Porque nós temos o prazer de mencionar que tal pessoa, em determinada circunstância, me fez tal mal. Nós nos comprazemos com isso. E quando nós nos comprazemos com essa situação, nada mais estamos revelando que, seja o mal do outro ou o mal em mim, ainda é, na minha intimidade, um prazer. E esse estado de coisas, prazer mórbido, esse estado de coisas que nós vivenciamos vai nos afastando todos os dias daquilo que nós viemos fazer conosco mesmo. Porque passamos toda uma existência apegados ao que você falou, ao que você me fez, ao que você não fez, né? Ou seja, as ações do mal que você praticou. Sem perceber que todo aquele mal nada mais fez do que ativar em mim um mal ainda maior. E nesse estado de coisas, vamos ficando nesse processo de obsessão coletiva ou individual, e o tempo vai passando. E as oportunidades que nos chegam para as realizações maiores
não encontram em nós a acolhida necessária para que possamos nos envolver com situações nobres, com pensamentos elevados, que poderiam nos promover a condição espiritual que viemos estabelecer em nossa intimidade. Então vamos pensar sobre isso e fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos aqui, desejosos de sentir as suas vibrações amorosas, de nos entregarmos com alegria e bom ânimo a modificação de nós mesmos para nos tornarmos espíritos mais amorosos, mais dispostos ao bem, aonde quer que estejamos. Fortalece-nos, ampara-nos, cerca a nossa vida, Mestre, com todo o seu amor, e que nós possamos fazer da nossa parte, amparando aqueles que estão conosco, que buscam a melhor parte de nós. Nesta manhã gloriosa das nossas vidas, que sejamos aqueles espíritos dispostos ao bem e à verdade. E nesta hora abençoada, nós vibramos em favor dos nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, que se encontram necessitados de amparo, de serem visitados na sua intimidade, para receberem as suas vibrações luminosas, Jesus, e com isso ajustarem seus caminhos para o bem. E manta-os de saúde física e espiritual. E nós outros, Mestre, oramos pelo nosso país, por todos nós brasileiros, para que onde quer que nos encontremos, possamos fazer o melhor. Possamos, Jesus, nos entregarmos ao trabalho honesto, junto à coletividade que fomos convidados a viver, para que este país seja exemplo da vivência dos teus ensinamentos, sendo a pátria do Evangelho, como o Senhor preconizou. Sê conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja.